Vamos de aula de matemática com o tio Elean. Aula de hoje, área do círculo. Pois bem, primeiramente gostaria de ressaltar a diferença entre círculo e circunferência. Não vamos confundir. Observe que círculo é a região interna delimitada por uma circunferência, pois a circunferência são todos os pontinhos que unidos formam a borda de uma circunferência. Então, a região interna é o círculo. Também vamos observar alguns elementos, como o raio, que é qualquer extensão que vai do centro até a borda da circunferência. Qualquer extensão que nós ligarmos do centro até a borda da circunferência é chamado de raio. E esse pontinho é o centro da circunferência. Pois bem, para nós entendermos a fórmula para calcularmos a área de uma região interna da circunferência, ou seja, a área do círculo, que nós já sabemos e compreendemos com a fórmula πr ao quadrado, vamos entender como surgiu primeiramente essa fórmula. Vamos fazer a dedução. Suponhamos que tenha sido dividido uma circunferência em 20 partes iguais, né? Igualmente como está sendo mostrada aqui nessa circunferência. E então empilhássemos essas 20 partes iguais, né? 10 de um lado e 10 do outro, e observamos que a figura a ser formada é muito parecida ou muito próxima de um paralelogramo. E onde a sua base é a metade do comprimento da circunferência, porque eu botei a metade das divisõezinhas lá, 20, eu botei 10. E se uma circunferência, o comprimento é 2πr, isso indica dizer que a metade é apenas πr. E a altura é justamente o raio da circunferência. Bom, lembrando que a fórmula para calcular a área de um paralelogramo é base vezes altura, então eu ficaria com base πr vezes a altura r, ou seja, r vezes r ao quadrado. Então a área para calcular essa região é πr ao quadrado. Daí então nós temos a fórmula utilizada para calcular a área de qualquer região interna de uma circunferência, ou seja, de um círculo. Tá, aqui nós temos a fórmula. Vamos lá, um exemplo rápido aqui. Calcular a área aproximada de um círculo cujo raio mede 7 centímetros, considerando π igual a 3,14. Lembrando que somente quando for pedido para considerar π um determinado valor, considere. Caso isso não ocorra, mantenha um π, né? Pois nós sabemos que ele é um número irracional. Então, substituindo, nós temos que a área vai ser, quem é π? 3,14 vezes quem é o raio? 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, 3,14 vezes 49 é 153,86. Portanto, a área desse círculo, ou seja, da região interna da circunferência, é 153,86 centímetros quadrados. Bom, dando continuidade, vamos à área do setor circular. Lembrando que essa situação aqui é muito parecida, né, com algo que nós já fizemos lá na trigonometria, utilizando uma relação do ângulo total de uma circunferência com um ângulo delimitado de uma região. Pois bem, queremos calcular aqui a área da região delimitada pelo ângulo de 65 graus. Aí nós vamos fazer uma correlação entre a área do círculo com os graus, ou seja, com o ângulo, com os graus em ângulo. Então eu tenho que o ângulo de uma circunferência total é de 360 graus. Equivale a uma área da região interna. Qual é a fórmula para calcular a área de uma região interna total? πr ao quadrado. Então, se eu tenho 65 graus, vai ser igual à área dessa região dos 65 graus. Então, fazendo aqui os meios pelos extremos, ou seja, uma regrinha de 3 simples, nós vamos encontrar facilmente a área dessa região interna, como nós vamos ver a seguir.
né? Porém, se você não quiser, você fazer essa regrinha, que até eu acho mais conveniente, você pode utilizar logo essa fórmula geral aqui, onde nós temos que a área de um setor circular é igual a x dividido por 360 vezes πr ao quadrado. Tio Elean, quem é x? X nesse caso vai ser o ângulo do setor. X nesse caso vai ser o ângulo do setor, certo? Então vocês podem logo utilizar essa formulazinha. Mas se não, pode utilizar a regrinha de 3 simples, né? Lembrando que 360 graus corresponde à área total de uma região, de uma circunferência total, da região interna de uma circunferência, onde um ângulo de uma região vai ser igual à área do setor dessa região. Então pode utilizar facilmente essa regrinha de 3 simples, que não vai ter problema algum. Dando continuidade, vamos para a área da coroa circular. A área da coroa circular é mais simples ainda, pois para nós calcularmos a área de uma coroa circular, basta fazer a diferença da área da circunferência maior pela área da circunferência menor. Quando eu falo área da circunferência, lembrando que eu estou me referindo à área da região interna da circunferência, ou seja, do círculo, né? Então, ao fazer isso, nós encontramos a área do setor circular, mas podemos também utilizar diretamente uma fórmula, né? Que é apenas colocando o π em evidência. A área da coroa circular vai ser π vezes o raio ao quadrado da circunferência maior menos o raio ao quadrado da circunferência menor. Fazendo esse cálculo, eu encontro facilmente a área de qualquer coroa circular. Espero que vocês tenham entendido e possam colocar em prática esses conhecimentos que há pouco nós expressamos aqui para vocês. Um grande abraço, espero que apliquem esses conhecimentos nas atividades e até a próxima aula.